O Bate-Pronto tá começando, tem essa notícia aí, TT Mota, o Aleph Manga agora denunciado oficialmente pelo Ministério Público, né? Virou, então, aí, alvo desta operação. O Ministério Público ofereceu a denúncia, ele pode ser indiciado, então, na sequência desta investigação e deste processo. Boa tarde, TT Mota. Uma ótima tarde para você, Linhares, e todos ligadinhos aqui no Bate-Pronto Curitiba. Pois é, mais um capítulo da novela Aleph Manga na Operação Penalidade Máxima. O Ministério Público de Goiás denunciou ontem o atacante Manga e mais 6 jogadores. Manga é acusado de ter participado do esquema para receber cartões amarelos em forma de dinheiro dos apostadores. Essa é uma novela antiga, a gente já vem falando disso desde o mês de maio, e ontem mais um capítulo aí, o Aleph Manga sendo denunciado pelo Ministério Público de Goiás. Inclusive, como vocês falaram aí na abertura, como o Dalk trouxe, o Diego Porfírio fez um acordo com o Ministério Público de Goiás e acabou dedurando o Manga, né, para, entre aspas, se safar, ou digamos assim, não se comprometer tanto na Operação Penalidade Máxima. E aí, ontem, o Ministério Público de Goiás trouxe à tona prints de conversas do Diego Porfírio com o Manga, áudios também, que, entre aspas, né, são indícios aí da culpabilidade, digamos, do envolvimento do Manga nesse esquema de apostas. Além do Manga, mais 6 jogadores foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás e mais 8 pessoas envolvidas na quadrilha dos apostadores. Eles apontam que tem mais 13 partidas suspeitas de manipulação de resultados da Série A no Brasileiro do ano passado, de 2022, e aí isso ainda vai desenrolar. Porque assim, o Ministério Público de Goiás denunciou, porém, o que precisa? Precisa que a denúncia seja formalizada. Então o Manga foi denunciado, mas ainda não é acusado, né? E a gente aguarda. Só relembrando um pouquinho, né, para os nossos ouvintes, desse caso que já se desenrola desde o mês de maio, o Aleph Manga começou a ser defendido pelo advogado Jeffrey Checchini, que estava acompanhando o caso, inclusive falou com a gente ao vivo no Bate-Pronto Curitiba para esclarecer essa situação. Ele acompanhou o Manga desde o começo do caso. No dia 13 de maio, o Jeffrey Checchini abandonou o caso. O depoimento do Aleph Manga, o primeiro depoimento por videoconferência com o Ministério Público de Goiás, estava marcado para o dia 19 de maio, foi adiado para o dia 26 de maio, a pedido da nova defesa do jogador, né? O novo advogado que defende o Manga nesse caso é o Dr. Levi. E aí, no depoimento do dia 26 de maio, o Manga preferiu ficar em silêncio, não falou absolutamente nada naquela ocasião, no dia 26 de maio. O Manga e o Jesus Trindade foram afastados do Curitiba no dia 12 de maio, tiveram seus contratos suspensos. O Trindade, como o contrato dele acabava no dia 31 de maio, o Curitiba simplesmente finalizou o contrato dele e deixou o jogador livre. Tá? Aí o Aleph Manga foi reintegrado ao elenco no dia 29 de maio. E aí voltou a jogar, né? Vem jogando, vem sendo titular, vem fazendo os gols. E aí a gente aguarda, né, para ver o que acontece. A realidade é que o caso começou no início de maio, começou com o Jeffrey Checchini defendendo o Manga, abandonou o caso, Dr. Levi pegou o caso, Levi Leonardo de Luna Monteiro é quem defende o Aleph Manga nessa situação. No depoimento que aconteceu dia 26 de maio, o Manga ficou em silêncio. E aí, agora a notícia que saiu ontem, oficialmente agora o Manga foi denunciado. Inclusive, até então, a posição do Curitiba era assim, o jogador continua jogando, vai ser titular, porque até agora a gente não recebeu nada concreto, nenhuma denúncia oficial. E aí, desde ontem, o Manga foi denunciado, como eu falei, denunciado não é ser acusado. Claro que são diversas provas aí que podem comprovar o envolvimento do Aleph Manga nesse caso da Operação Penalidade Máxima. Até agora o Curitiba não se manifestou
e a gente aguarda uma posição oficial do clube para saber o que vai ser feito com o Aleph Manga na sequência aí do Campeonato Brasileiro. O Manga, na primeira vez que surgiu o nome dele, né, ele foi afastado no dia 10 de maio, depois reintegrado no dia 26, né, 16 dias depois. Curitiba alegou que, primeiro assim, surgiram várias informações na ocasião, né? Primeiro que o contrato ia ser rescindido, depois que o Manga ia ficar suspenso, depois o Manga teve lá a sua situação reavaliada, ele foi reintegrado porque o Curitiba alegou que não havia nenhuma acusação, né, formal naquele momento, nenhuma condenação nem nada, ia esperar pelo andamento do processo e reintegrou o Manga. Agora surge de novo, né, esta operação está em andamento, agora a denúncia, né? A denúncia não significa que o Manga é considerado culpado, ele não está condenado, né? Ele ainda vai passar pelo julgamento e tal. O Ministério recomenda a denúncia, agora ele vai ser avaliado por um juiz se o juiz acata ou não a denúncia, né? Esse é o processo judicial. Se o juiz acatar a denúncia, aí o Manga vai virar réu. Enquanto o juiz não acatar a denúncia, o Manga não é réu, ele só passará a ser réu depois que houver, então, o juiz avaliar o caso, né, o pedido do MP, o MP está pedindo para o Manga ser réu, mas por enquanto ele ainda não é. Então, a partir do momento que o juiz disser, eu acato a denúncia, né, e vai colocar o Manga em julgamento, aí ele vai passar a ser réu e vai... Como já aconteceu com alguns jogadores, exatamente. Né? Então, esse é o caso, né? E aí precisa aguardar a posição do Coritiba, né, Felipe Dalck? O que o Coritiba vai decidir, se no primeiro caso a situação era um pouco menos grave, agora já passou a ser um pouco mais, né? Em questão de denúncia, e agora está oferecida denúncia contra o Manga, né? Olha, Linhares, que a gente sabia que tinha envolvimento, a gente sabia, né? Infelizmente. Os indícios, né? Eram bem grandes. Né? Dalck, a gente até falou diversas vezes, né, que foi muito estranho o advogado Jeffrey Cecchini abandonar o caso do dia para noite, né? A gente falou isso várias vezes aí no Bate Pronto. O Jeffrey veio Escusa aqui... de consciência, né? O termo jurídico que ele utilizou, né? Ou seja, sei de alguma coisa que não pode ser dita, mas então tô largando o caso. O Jeffrey chegou na entrevista para nós aqui no Bate Pronto, falando justamente antes disso, né? Na defesa do Manga ainda, acreditando na inocência e tal, e não sei o quê. Deu alguns dias, veio a escusa de inocência e acabou largando o caso. Aí o Manga foi lá no depoimento, ficou quieto. Cara, me desculpe, mas o Coritiba sabia. O Manga mentiu, provavelmente. Não sei se eles abriu pra todo mundo lá dentro. Duvido. Não, eu participei. Duvido que ele tenha aberto dessa maneira pra todo mundo. E, na minha opinião, é rescisão de contrato. Com certeza. Rescisão de contrato e ainda processar o jogador. Eu acho que a situação, né, só chegou a esse ponto do Manga, mesmo, né, diante de todas essas provas estar jogando ainda, é por causa do momento do clube. O Manga tecnicamente talvez seja o mais diferenciado, vem decidindo jogos, vem sendo importante, e o Coritiba só deixou chegar nesse ponto pela fase que o clube atravessa. Só que isso é extremamente imoral, né, cara? Com certeza. Você brinca com o sentimento do torcedor, assim, né, de alguém que apostou contra o clube, né? Um momento, então, tipo assim, é complicada a situação. Eu acredito que a diretoria já tinha consciência. A diretoria, não sei se a SAF tinha, provavelmente sim, né, claro, mas a diretoria, eu acho que já tinha consciência de toda essa situação. Só que tem uma situação também em que enquanto ele não for acusado de fato e o clube rescindisse o contrato com ele poderia processar o clube. Exato. Por falta de prova. E ele ainda não foi acusado. Né? Ele ainda não foi acusado. Ele tá denunciado. Então eu não duvido que ele jogue segunda-feira contra o Fluminense. E depois, se ele for acusado realmente, aí o clube opte por se desfazer dele. Mas eu quero ver... Talvez, apesar de que o torcedor é muito passional, né? Mas eu queria saber a reação do torcedor ali na frente. E pode até haver a seguinte análise, né? Assim, no campo da suposição aqui, a gente não tem uma posição oficial do Coritiba, mas pode ser até que, de repente, o Coritiba avalie o seguinte: vamos esperar o julgamento. Então, ele mesmo denunciado, e a denúncia sendo acatada, ele ainda vai passar pelo processo de julgamento e, claro, ele vai ter todo o direito da ampla defesa, né, de oferecer ali os argumentos dele para se inocentar. Então, de repente, o Coritiba também pode protelar essa decisão aguardando o veredito, né?
E depois ainda tem recurso, né? Se o Manga for condenado, ele pode recorrer, quer dizer, tem um caminho longo na justiça. Precisa ver qual vai ser a posição, né, TT e Dalk e Dudu e Senechal e tal, em relação a todo esse caminho. Como o Coritiba vai se comportar em relação a aguardar todas estas decisões que vêm aí pela frente. Diga, TT. Até na ocasião que o Jeffrey Cecchini foi aí participou com a gente ao vivo do Bate Pronto, foi na época que o Manga tinha sido afastado, né? E ele até falou que não concordava e não era legal essa posição do clube de afastar o jogador de suas atividades, do seu trabalho, sem ter provas concretas, que na época não haviam, né? A gente tinha apenas indícios, né? Não tinha ainda vazado o extrato, o Pix, a conversa, o áudio com o Diego Porfírio, como a gente tem essa situação agora. E é exatamente o que você falou, Dal. Fica muito complicado para o clube afastar, que indica o jogador sem ele ter sido formalmente acusado, né? Isso pode trazer uma série de problemas para o clube no futuro, com relação ao Manga processando ele, o clube na Justiça do Trabalho. É engraçado que naquele momento a gente sabia que tinha batom na cueca, a gente só não conseguia enxergar, né? Agora, pô, pelo amor de Deus, né? O torcedor pode defender porque o Manga é o principal jogador, pode falar o que quiser, gente, mas a questão de ética, a questão de você estar... o lance moral aí é totalmente imoral, né? Mas foi só um cartão amarelo, e daí, cara? Depois de 3 ele tava suspenso, não jogou talvez um jogo importante. Exatamente. Quem disse que o vermelho que ele levou na última rodada, que o Coxa precisava vencer pra ir pra Sul-Americana contra o Cuiabá, perdeu com o Manga expulso, não pode ter acontecido alguma coisa assim, sabe? Então, a confiança nele fica afetada. Exatamente, eu não estou falando que aconteceu, que o vermelho foi por isso, não, de forma alguma, mas eu estou falando que a confiança fica afetada, que cada cartão besta que o Manga leva, os caras falam, ih, rapaz. Ainda mais que ele continua negando mesmo depois de tantas provas. Exato. E outra situação que a gente até falou diversas vezes é a questão do clima interno, né? Como é que fica o relacionamento dele dentro do vestiário com os outros jogadores, sabendo que ele pode estar envolvido, né? Não acusando ninguém, apesar de ter provas evidentes divulgadas pelo Ministério Público de Goiás. Como é que fica esse relacionamento do Manga com o elenco? Será que, como você falou, os cartões que ele vai tomar daqui para frente ou nessas últimas partidas... ele já não jogou, né, na última rodada, que tava suspenso, né? Tomou o terceiro cartão amarelo. Quer dizer, será que os próprios colegas, o próprio grupo não fica aí com o pé atrás com o Manga com relação aos cartões? Claro, mas aí que tá. E eu não vou nem nessa questão de o Manga tomou cartão, os caras vão ficar com o pé atrás. Eu vou mais na questão do macro mesmo. Do Manga participou do esquema de apostas. Pô, imagina o cara que, por um acaso, algum jogador recebeu essa mesma proposta. E o cara falou, não vou fazer isso, tá louco? É imoral. E já tem provas. Aí o meu companheiro de time fez. Fica pensando na cabeça do cara que é íntegro, que não fez nada. Da maioria ali. Pode ter mais um ou outro que possa ter participado. Vamos ver, vamos esperar as denúncias de todos, porque eu acho que essa operação ainda vai muito longe. E vai demorar bastante tempo. Podem achar mais gente no Coxa, podem achar mais gente no Atlético, podem achar mais gente no Flamengo, que não acharam ninguém, em vários times. Só que, nesse momento, quem é o cara que participou do Coxa? Cara, nem o Jesus Trindade. E o Jesus Trindade, sim, ele ficou bravo e falou, não vou ficar. Rescinde de uma vez meu contrato, então, já que vocês não querem acreditar, já que vocês, inclusive o Jeffrey Cecchini, que foi o advogado do Trindade, falou que faltou proteção do clube. E o que aconteceu até demais com o Manga, protegeram muito, sendo que tinha lá algumas provas já que eram alguns indícios fortes, né, não provas. As provas estão começando a vir agora. Então, eu fico extremamente desapontado porque sempre me perguntaram, você não acredita em esquema de arbitragem, não sei o que, de aposta, o cara vendeu o jogo. Eu falava, sempre falei a mesma frase. Se eu acreditar nisso, eu não tenho por que gostar de futebol. Isso é verdade. Porque pra mim é uma coisa suja. Pois é,
uma coisa que, assim, abala todas as estruturas, né, do esporte. A gente já teve aquele caso da máfia do apito lá em 2005, né, que vários jogos foram remarcados, anulados. Houve a participação comprovada lá do Edilson Pereira de Carvalho, né, que era mais ou menos um chefe do esquema, que participou ativamente de muitos jogos. O futebol, aquele ano, viveu um ano terrível, assim, no aspecto de credibilidade do produto, né? Claro. Porque o futebol é um produto dos clubes, é um produto dos jogadores, é um produto nosso que a gente transmite, né? Envolve muita coisa, né? O futebol hoje como business, né? É gigantesco no planeta inteiro. É um dos produtos que mais rola dinheiro, por exemplo, na questão de patrocínios, de custos altos de salários, de emprego, né? É um negócio fantástico, assim, o tamanho do futebol. Se você for olhar como evento, né? E de repente são manchas que abalam toda essa credibilidade do produto, né? Você ter um esquema desse envolvendo os jogadores, que são os caras que estão ali dentro do campo para decidir as partidas, né? O torcedor, ele paga o ingresso, ele compra o pay-per-view, ele senta na frente da televisão para ver o jogo, ele está acreditando que aquilo é uma disputa séria, honesta, né? Que as pessoas que estão envolvidas ali, elas estão no espírito esportivo disputando aquele evento. De repente você descobre que aquilo está sendo manipulado por interesses escusos de uma máfia que está visando um lucro de site de aposta, né, que não envolve o site de aposta. O site de aposta é uma vítima, né? O site de aposta é uma vítima. Isso é bom deixar bem claro, né? E aí o jogador tá lá participando, se vendendo, né, aceitando um dinheiro que não é lícito, que não é legal, para criar uma situação que causa prejuízo para a equipe dele, que causa uma frustração no torcedor do time dele que está ali envolvido emocionalmente naquele evento, né? Então, eu acho que a punição tem que ser muito severa, né? Tem que o banimento, acho que é o começo aí da estratégia, né? A gente viu, por exemplo, o caso do Eduardo Bauerman, né? Que confessou ter se envolvido e tal. Ele pegou 12 jogos, já tá jogando lá na Europa. Na Turquia. Eu, pra ser muito sincero, eu mudei muito a minha cabeça na questão do banimento, sabe? Por diversas situações, porque eu sempre falo sobre isso aqui, e o problema do Brasil, não só no futebol, é óbvio, mas estrutural é a educação. E principalmente esses jogadores de futebol que muitas vezes saíram de condições muito ruins, eles tiveram que em algum momento optar por estudar ou por jogar, né? E a maioria deles optou por jogar para estar onde está. Então eu acho que falta instrução, falta estrutura familiar, falta educação, falta muita coisa. Então eu acho que banir do futebol, para mim, não é um caminho que possa fazer com que a pessoa aprenda. Eu acho que tem que caber uma punição extremamente dura, mas que possa ser também educacional, possa ser também que vai te servir de algo pro futuro, né? Porque o banir do futebol, você vai saber Deus o que o cara vai fazer depois, sabe? E independente, o cara é rico, o cara é isso, o cara é aquilo, não existe nem mesmo educação financeira. Muitos desses jogadores, eles têm uma carreira que vai até 35, 36 anos e acabou. E daí com 37 o cara não tem mais nada. Quantos ex-jogadores, né? Quantos? São vários. E a gente vai começar a viver isso mais agora, porque a gente tá vivendo um mundo que ganha mais ainda, né? Porque hoje a gente vê os caras da década de 90 que não tem nada. Não tem nada. Ou o cara virou comentarista ou o cara não tem nada. É incrível, assim. São poucos os que tiveram realmente uma ideia, uma cabeça para conseguir investir, uma instrução para isso, né? Então, assim, eu acho que o manga precisa ser punido duramente, mas o banimento, na minha visão, não é o caminho. Eu acho sim que o banimento é uma das penas previstas, né? Mas é que, na minha opinião, aí eu vou entrar em outro assunto aqui que podem não concordar comigo e tal, mas para mim,
falar em banimento é a mesma coisa que eu defender aqui pena de morte. É similar, né? Você mata o cara pro esporte, Pro mundo né? do futebol. Pro mundo do Esse futebol. é o ponto. E eu não sou a favor de nenhum dos dois. Eu acho o seguinte, que a pena vai, né, desde absolvição até o banimento, né? Estão previstas essas penas no código. Acho que assim, o cara vai passar pelo julgamento e aí vão se pesar todas as acusações, todas as provas, e aí pode se absolver ou pode se decidir pelo banimento. Então, acho que faz parte do jogo, faz parte da regra. Mais prova que tinha contra o Bauerman, ele pegou 12 jogos. Então, assim, claro, jogadores a gente tá falando de banimento, claro que é um caminho, pode acontecer. Né? Não que seja... E já aconteceu, né? Jogadores de equipes menores já foram banidos. Sim, já foram banidos. Até o Sérgio Batista que perguntou, será que se for punido o time perde os pontos? Não, de forma alguma, Sérgio. O time não tem nada a ver, até porque não tem nada a ver com o resultado, não tem nada a ver com entregar um jogo, né? É um cartão amarelo que foi combinado entre o jogador e a máfia, né? Então... é impossível que aconteça alguma coisa com o time especificamente. Assim como a gente falou, o Linhares até citou bem aqui, a casa de aposta, por exemplo, também não tem nada a ver, não tem como processar a casa de aposta, pelo amor de Deus. Na Júlia? Oi, TT. Não, é justamente isso que eu ia falar da questão das penas, né? Que elas variam, como o Dalco falou, teve gente que ganhou sua multa, teve gente que foi banido do futebol, né? Eu até abri aqui uma reportagem antiga falando dos que já foram punidos. O Moraes, do Aparecidense Goianiense, pegou 760 dias. O Gabriel Tota, do Ipiranga, foi eliminado do futebol. Todos eles pagando multa em dinheiro. O Paulo Miranda, 1.000 dias. Eduardo Bauerman, 12 jogos. O Igor Cariús, absolvido. A gente teve também o Fernando Neto do São Bernardo, 380 dias. O Matheus Gomes, sem clube, foi eliminado do futebol. E Kevin Lomônaco, do Bragantino, 380 dias. Então, as penas variam, né? Enfim. Muito bem, tem gente... Só mais uma situação aqui, o Roberto Chuca mandou no chat, falou, me desculpe, Dalco, você já tá querendo punir sem o devido processo legal e depois for inocentado. Não, Roberto, a gente falou sobre isso já, a gente precisa que o processo aconteça, mas o que eu quero dizer é que existem muitas provas, né, e dão indícios de que ele vai ser punido de alguma maneira. Seja com 10 jogos, seja com 1 ano, com 2 anos. E a troco de quê? Um companheiro de equipe, um amigo, ia dedurar o cara se ele não tivesse envolvimento. Exatamente. O que eu falei no... Mas daí é salve-se quem puder, né? Ele estava tentando aí que tá o ponto. Colocar mais gente pra ver se conseguia. Mas esse é o ponto. Aí que e daí fez um acordo com o Ministério Público pra mas poder... Mas é aí que tá, me desculpa. Ter mas aí que eu estou falando da falta de porque inteligência... não foi denunciado. Que eu estou falando da falta de inteligência do Manga ter mentido, do Manga ter falado que não. Pô, cara, vai cair a tua casa, meu velho. Sim. Vai cair como caiu. Chega e faz o acordo. Eu não sei se eu sou a favor ou contra a delação premiada. Isso, cara, isso é outro assunto. Mas chega e faz o acordo. Fala, realmente eu participei. Pô, seja sincero pelo menos. Se tem esse tanto de provas, se tem conversa tua com o cara, se tem print de aposta tua, cara, o teu caminho já tá ali pra você ser denunciado. Foi em maio que foi o primeiro burburinho. Talvez se ele tivesse assumido já em maio, ele já teria condições legais de atuar. Sem estar... Por causa do Bauerman, que atuou 12 jogos, né? Você já falou que ele tá atuando na Europa. O Manga já podia estar liberado. É que o Bauerman pegou a punição aqui, né? Não tem nada a ver com a FIFA. Ele pegou na STJD. Ele pode jogar onde for. Entendi. Se ele for pro Paraguai, no 3 de fevereiro, ele pode jogar. Por que no 3 de fevereiro? Porque é o time mais próximo aqui da Foz do Iguaçu. A ponte já é o primeiro ali. Justo. Ele pode ir mais pra dentro. Achei muito específico. Não, é porque sempre tinha amistoso. Lembra que tinha o Coxa fazia pré-temporada em Foz? Sempre tinha amistoso. Curitiba de 3 de fevereiro. Todo ano. Entendi. Que ali em Punta del Este. Você já cobriu o jogo com o Coxa 3 de fevereiro? Já. Ciudad del Este, né? A antiga Puerto Estroista. Exatamente. É isso aí. Passou a ponte ali, já é do outro lado ali. Muito